Olá a todos, eu sou o professor Eber e estou aqui em nome da CORED, Coordenação Regional de Educação, do Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia do Estado do Espírito Santo, 13ª Região. Bem, estamos aqui para mais uma entrevista e hoje com esse profissional extraordinário, o professor Fabrício. Olá, professor. Olá, boa noite a todos. Fico muito agradecido pelo convite e quero parabenizar essa iniciativa aí, né, da Cored de fazer essa rodada de entrevista com vários profissionais de diferentes áreas, né? Então é um prazer estar presente aqui nesse momento. Ok. Professor, fala um pouquinho para quem está nos assistindo saber um pouco mais quem é o professor Fabrício. Então, eu me chamo Fabrício Rodrigues, sou profissional das técnicas radiológicas há 19 anos. Me formei na escola Novo Milênio. Maio desse ano, eu fiz 20 anos que eu comecei o meu estágio. Em março desse mesmo ano, eu completei os meus 19 anos do meu primeiro emprego na radiologia, né? E atuo tanto no raio-x, na ressonância magnética, na tomografia. Sou sócio proprietário, junto com outros dois tecnólogos da empresa Multiradio, e aonde o nosso principal foco e objetivo é a educação continuada. Parabéns, professor, pelo lindo currículo, né, e pela vasta atuação aí na área da radiologia. Bom, professor, o nosso foco hoje da nossa conversa é educação, né? Tivemos a alegria de conversarmos antes, né, de começar essa entrevista, e vi que o senhor é um apaixonado pela educação. E educação no cenário de hoje, professor, a pandemia, né, que é um assunto que não vai sair tão cedo, né, de muitas mesas redondas. E É então, verdade. pois é. E professor, na pandemia, viu-se a necessidade do ensino à distância, para não parar a educação. O ensino à distância, ela ganhou seu lugar na pandemia. E, na sua opinião, professor, o ensino à distância está tudo ok? Ou tem ainda que criar normas para poder melhorar esse ensino à distância? E a questão do planejamento de volta às aulas, ela tem que ser feita de qualquer maneira ou tem que ter um cuidado em cima disso daí? Por favor, fale para nós. Então, antes da gente começar a falar do ensino à distância, né, o método EAD, a gente tem que falar antes do início da pandemia, aonde inevitavelmente houve essa perca para os alunos, né, que estavam iniciando, ou até mesmo aqueles alunos que já estavam em fase mais adiantada, que foi a fase do estágio. Alunos que estavam principalmente em hospitais, que tiveram os seus estágios cancelados devido à pandemia, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, que a pandemia, antes de se iniciar os estudos EAD, ela já trouxe um prejuízo, né, no ensino desses alunos, né? E quando as escolas começaram a se estruturar, a tecer um plano de ação, porque os alunos já estavam há algum tempo sem aula. E as escolas não estavam preparadas para esse cenário de ensino EAD. Então, eu acho que começou a se perder essa qualidade desde o início da pandemia, né, que foi decretado, né, vários lockdown e tudo, e até chegar
num consenso, vamos fazer EAD. Já teve essa perca aí. E aí dizer que as escolas hoje estão preparadas, eu acho que não estão. Eu acho que não estão. Algumas até tentam fazer e, infelizmente, o ensino ele não tem chegado da forma que deveria, mas eu acho que é uma condição que não tem mais volta. Cada vez mais que se fala em ensino, e aí se a gente puder mudar isso um pouco, passando para um ensino superior, cada vez mais as instituições estão usando esse método, né? E às vezes um método híbrido, né? Que é um presencial e juntamente com o EAD, né? Eu acho que as escolas eles estão correndo atrás disso e a maioria delas já voltaram para o presencial e eu acredito também que não está muito legal, mas eles estão tentando fazer com que isso mude. A Uhum. escola a qual dou aula, eles voltaram já no presencial, mantendo todo o distanciamento, os cuidados, máscara, álcool em gel. Eu acho que é o mínimo necessário. Mas a pandemia ela não acabou e requer cuidados, e cuidados nunca é demais, né? E no início da pandemia, eu lembro, né, de muitos alunos reclamando, chateados, alguns pensando em desistir, né? Sim, E a gente viveu, não foi algo local, né? É algo, a gente está vivendo ainda, né? É algo mundial, uhum, né? E muitos chateados, porque a escola chegava e tomava uma certa decisão, né, professor? Aí uhum. passava 2 semanas, voltava atrás. Verdade, Aí, então, assim, aí o povo falava, mas que desorganização? é verdade. Não é desorganização, porque era algo novo e muitos estavam tentando tomar decisão para acertar. Né? E não Sim, tinha nenhum parâmetro, né? Vamos usar como parâmetro uma escola lá do Rio Grande do Sul, uma escola da Espanha, né? Não tinha, não não existe tinha. um Isso aí. parâmetro diante do Não novo, tinha, né? não tinha um protocolo ainda bem definido, né? Uhum. Eu trabalho numa grande instituição daqui da Grande Vitória, que logo quando começou, que eu tive que dar a notícia para os estagiários que o estágio seria interrompido e que não tinha prazo para voltar, foi assim, foi uma decepção total. Então, a pandemia certamente ela trouxe muitos impactos para o ensino, né? E aonde as escolas tiveram que rever conceitos, né? Uhum. De ensino, das modalidades de ensino. Eu confesso a você que eu peguei algumas disciplinas que não eram tanto voltadas para o assunto específico do técnico, e você prender a atenção do aluno é muito difícil, porque você entra numa sala com 20 pessoas e você não vê a cara de ninguém, você não vê ninguém com a câmera aberta e simplesmente você discorre sobre o assunto, Falando sozinho. ninguém interage e isso é muito difícil, né? Tanto para quem está te ouvindo e para você que está Uhum. com aquela missão ali de levar um ensino. Tá Eu certo. acho eu acho que a preocupação das escolas num primeiro momento foi não parar com a grade curricular. Esse foi Isso. o primeiro ponto. O segundo ponto também é uma coisa financeira. Se você não está ofertando a aula, você não tem também o direito de cobrar mensalidade. E aí fica aquele jogo de cabo de guerra, né? O aluno ele não tem o produto, que é a aula, e a escola, por sua vez, não vai ter as finanças ali Uhum. equilibradas, né? É certo. Então, É difícil. é E, muito professor, difícil.
Então, assim, diante do que o senhor acabou de falar, professor Fabrício, então qual é a estratégia para fazer com que o ensino à distância ele dê certo, para que o desempenho do aluno ele não fique tão prejudicado, né? Fala para nós um pouco aí, qual seria então a estratégia Então, perfeita aí? a estratégia perfeita é você elaborar plataformas mais interativas, você tentar trazer o aluno para dentro dessa sala virtual de uma maneira que ele sinta prazer de participar de uma aula online da mesma maneira que ele teria de uma aula presencial. Porque quando você fala de um curso técnico, o aluno, quando ele ingressa nesse curso técnico, ele fica doido para chegar logo à parte prática, para ele colocar a mão na massa ali, para ele ver de fato o que é o curso no qual ele está inserido. Então, eu Uhum. acho que falta um conteúdo mais elaborado, uma aula mais dinâmica, que possa ter uma interatividade melhor, mesmo que com online. E aí as escolas teriam que trabalhar juntamente com o pessoal de TI para tentar organizar uma plataforma mais interativa, Isso. né? Para que Professor, isso, professor. E essa pandemia, eu aprendi o seguinte, que diante das dificuldades, a pessoa ela se renova, né? A sim, dificuldade faz lapidar a pessoa. E muitos alunos pensam que o desafio, né, do ensino à distância é só para ele, mas também é para não nós é, professores, não né? é. Para nós também. Para nós não é enorme desafio, porque uma coisa eu falo que aquele profissional que levava aula de qualquer jeito, aquele professor que levava uma sala de aula de qualquer jeito, sem muita responsabilidade, no ensino à distância, numa aula online, não tinha como fazer isso. Ele teve que Né? se reinventar também de É, alguma maneira, né? é, De alguma maneira tem que se reinventar. isso aí. No ensino à distância, eu acho que não tem como você enrolar. Não tem. Tem que ser Não. objetivo, tem que ser direto, tem que ser claro, né? Porque a atenção do aluno, ela cai, né? Cai a atenção do Eu, aluno. Hã? eu vejo que uma maneira de Hum. melhorar nesse sentido era, de repente, a escola montar ou criar um estúdio, né, na qual o professor faria como se fosse a sala de aula no estúdio, e ali ele iria apresentar a aula dele como se tivesse os alunos ali presentes. Eu acho que Isso. daria mais certo do que simplesmente eu tô na minha casa, eu abro ali o meu computador, eu envio um link para o aluno e os alunos vão acessar. E na grande maioria, o professor também ele não abre a câmera dele, né? Ainda tem isso também. Às vezes o professor, tipo assim, é o aluno que não está querendo abrir a câmera e aí isso também torna-se uma barreira, um bloqueio para ele interagir com essa aula. E aí o professor também, por sua vez, não abre a câmera dele. Eu acho que uma coisa que iria melhorar muito se as escolas montassem uma espécie de estúdio, né, dentro de uma sala de aula, enfim, escolhessem uma sala Uhum. de aula lá e montasse um estúdio aí. Inclusive, nos cursos que a gente oferece, a plataforma EAD dessa escola é exatamente dessa maneira. São aulas Uhum. gravadas, né, onde o professor está ali, ele não tem como fechar a câmera dele, e o aluno ele vai acompanhar a apresentação da aula como se fosse uma apresentação de congresso, né? E eu Uhum. acho que a aula fica muito mais interessante, né? Que eu acho que o ensino EAD
o desafio de quem está dando a aula é muito maior de quem está indo para assistir. É você tornar aquela aula mais atraente, né? E no ensino presencial, isso é mais facilitado, né? Você tem Tá como certo. prender a atenção do aluno, até por conta do respeito pelo profissional ali e tudo. E uma vez que eu tenho a opção de abrir a minha câmera ou não, isso vai me dar a liberdade de acessar o link, e Uhum. aí resta saber se eu estou participando ou não. E aí É, a sensação que o professor fica, que eu fico, é que eu estou falando para ninguém. Essa é a sensação. E aí isso é. as escolas acabaram que optaram por voltar por esse sentido aí. Às vezes o aluno Uhum. fica solto, o ensino Isso. É, não está sendo levado com qualidade, e aí começaram a vir as flexibilização, e as escolas começaram a receber esses alunos de volta para tentar diminuir a evasão aí, porque isso é um fator que desmotiva, né? e, Ele não professor, motiva. recordando um momento que eu passei com uma turma, é, muitos falando, né, assim que começaram as aulas online, né, durante aquele pico maior da pandemia, aí muitos falando em Sim, desistir. E eu vi, assim, um grupinho colocando fogo, né? Colocando lenha no fogo, falando, ah, não, vamos sim, desistir porque não vamos aprender nada, assim, blá, blá, blá. exatamente. Aí eu peguei e conversei bem sério com a turma. Eu falei o seguinte, olha, turma, cuidado, porque quem realmente está decidido que deve trancar o curso, parar o curso, eles não vão falar com ninguém. Eles já vão Sim, chegar lá na secretaria, já vão pedir na já para secretaria. isso, pedir para sair. Agora, esses que Uhum. estão colocando lenha na fogueira é porque estão com medo de tomar uma decisão errada. Então, quanto mais pessoas levarem junto com ele, mais confortáveis vão sentir, né? Então, Exatamente. então assim, aí eu os orientei da seguinte forma: essa pandemia vai passar, essa crise ela vai passar. E ela passando, como é que você vai estar? Você vai estar um passo à frente de muitos, ou você vai estar como muitos, um passo atrás de poucos, né? Um passo atrás. Exatamente. Então, graças a Deus, a gente conseguiu frear aí muitas desistências, né? Do curso aí de radiologia, enfermagem e outros. Mas aí a questão professor, então, o que eu acabei de comentar é uma questão de estímulo, Uhum. porque os alunos já têm aquela, não é que seja preguiça, né? Não posso usar essa palavra, mas a questão muitos são trabalhadores, passam o dia trabalhando, cansados, né? E agora, em casa, parece que o cansaço ele dobra, né? Do que ir para a sala Dobra, a sala de aula. dobra. E aí dentro de casa, aí tem a esposa, a esposa, ou então o esposo, querendo tirando atenção, os filhos, né? Então, aí muitos se encontram numa situação de falta de estímulo. Então, o que a gente pode fazer para estimular? Você já disse algumas coisas. Diga mais um pouquinho sobre essa questão de estimular o aluno a, a, a estudar, a aceitar o ensino à distância. E outra coisa, as atividades educacionais, elas podem cumprir mais do que uma função puramente acadêmica? Então, o primeiro ponto aí, como estimular o aluno. Eu acredito que o seu testemunho
quanto profissional, já é um incentivo para muita gente. E aí eu gosto muito de falar em primeira pessoa, isso é complicadíssimo, né? Então, eu gosto de falar aquilo que eu vivo, né? Que foi pautado em cima de muito esforço, em cima de muito ensino. Gosto muito da fala do meu sócio, o tecnólogo José Luiz Aranda, que o Aranda. ensino que o ensino à distância você pode levar ele de qualquer maneira, você pode levar ele de qualquer maneira e conseguir o seu diploma, mas aí você vai sair como você vai sair como você entrou, né? Mas você consegue o diploma sem muito esforço. Mas se você fizer isso, você não vai sair um profissional que não está preparado para o mercado. Então, o incentivo que eu deixo para os meus alunos é de buscar o conhecimento sempre, seja EAD, seja em pesquisa, seja no presencial, porque na nossa época, na minha época que eu me formei, você ia para dentro de uma sala de exames, se chegasse um pedido de exame com um exame que você não via há muito tempo ou que você não tinha feito ainda, se você não tivesse um livro perto para fazer uma consulta, você não faria. Hoje em dia, com a internet, você consulta em 5 segundos você tem aquela incidência na qual você nunca ouviu falar. Então, o ensino EAD ele é uma excelente ferramenta. Só que eu preciso incentivar. E incentivar como? Com história de vida, né? Com histórico de vida. Falando daquilo que você já viu, daquilo que você já viveu, de colegas mais próximos, de exemplos de pessoas que eram de uma determinada área e aí se encontrou na radiologia, através de muito esforço, dando um pouco mais do seu tempo. Eu tenho que ir estudar 2 horas. Estude 3, estude 4, para compensar. Porque quando você estuda mais, busca mais, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Então, o incentivo é nesse sentido. Se você quer sair na frente, você tem que fazer diferente. E se no momento de pandemia o que era possível fazer era o EAD, então se apegue naquilo que você pode e naquilo que você consegue fazer. Então a gente tem que olhar por esses dois viés aí. Você não pode vender ilusões, mas você pode dizer que é possível você chegar em qualquer lugar que você queira chegar com esforço e dedicação, né? Então, eu acho que é por aí, sim. É por aí que a gente deve incentivar os nossos alunos, né? Mostrar que é possível ser um profissional de excelência, ser um profissional de qualidade, um técnico que vai executar com maestria as técnicas radiológicas. Eu acho que é por aí. Muito bem, professor. Professor, a última pergunta. Sim. Mesmo à distância, a atuação do professor é central? Então, eu acredito que o professor ele tem um papel significativo para assegurar uma boa experiência de ensino para os alunos, seja na plataforma EAD ou seja presencial, em sala de aula. Mas ele nunca será um viés central, porque depende muito do aluno, a busca do ensino e até mesmo depois da formação desse aluno, né? Então, buscando capacitações, lendo livro, buscando outras literaturas que possam complementar aquilo que o professor está falando dentro da sala. Ele tem um papel importantíssimo
dentro do ensino, né? Ele é digamos que é o ator principal ali, mas ele não é o ator central, né? Existe outros atores ali que vão contribuir para a vida acadêmica de qualquer aluno. Então, ele é essencial, ele tem um papel significativo, mas se o aluno não fizer a parte dele, ele certamente ele vai se formar, mas não vai se formar com a qualidade daqueles que se dedicam, que buscam outras formas, né, outras ferramentas, outras literaturas. Né? Eu creio muito nisso e cobro muito dos meus alunos que aconteça o que acontecer, que não parem de estudar. Né? A gente está em sempre há tempo de aprender mais alguma coisa. Às vezes você acha que o seu copo está cheio ali, né? Sua xícara está cheia, né? A minha esposa até fala bastante sobre isso, que às vezes você precisa ouvir mais para ver até que ponto a pessoa vai, até onde você de fato sabe mesmo, se é que você não vai aprender um pouco mais, né? Então, a sua xícara, o seu copo, ela tem que estar sempre meio vazio para receber novos conhecimentos, né? Então, pensando dessa forma, você está sempre aberto para os estudos, para as pesquisas, para desenvolver novos projetos. E aí, cada vez mais, você vê técnicos que já se formaram há muito tempo, técnicos que têm muitos anos de formação, mas não evoluíram dentro da profissão, Uhum. né? Aonde pararam ali no tempo e a gente, nós profissionais das técnicas radiológicas, o nosso viés ele é muito vasto, né? O campo de atuação é muito vasto, né? A gente pode adentrar em várias metodologias do diagnóstico por imagem. Só que eu preciso buscar esse ensino continuado, porque o curso técnico, aquele que você vai lá na escola, se inscreve e estuda por 2 anos, ele vai ser a pontinha, o início de tudo, né? E durante essa jornada, meio que direta e indiretamente, você vai tendo vários professores. O seu colega de trabalho que te ensina uma técnica nova, ele indiretamente ele passa a ser seu professor, Isso é né? verdade. Se a gente for olhar por esse lado, o professor não é aquele que está na escola, não é só aquele que está lá dentro da escola, numa sala de aula. Professores pode ser qualquer um, pode ser um médico que está te instruindo, pode ser um colega seu, pode ser um profissional de outra área. Então, a gente tem que ter essa percepção de que aquele conhecimento que você não sabe foi transmitido, né, você tem que estar sempre aberto para receber. Né? Então, Isso é verdade. eu penso muito nessa forma aí, né? Nessa maneira aí de você estar sempre aberto a novos aprendizados, a novos conhecimentos, até mesmo de profissionais de outras áreas. Tive um aluno que, enquanto eu estava dando aula, ele ficava muito no celular. Aí eu estava assim, cara, esse aluno não está prestando atenção. Mas ele tirava o olho do celular, ele fazia uma pergunta dentro do que eu estava falando. Eu falei, esse cara, Certamente estava pesquisando, né? isso aí. Ele estava pesquisando o que eu estava falando para saber se realmente era verdade ou não. Isso, Mas a né? questão é a seguinte: é, eu sempre, quando vou preparar a aula, quando tenho alguma palavra, né, alguma estrutura anatômica, e eu costumo pesquisar o sentido daquela palavra, né? Sim, O significado daquela palavra. Então, assim, e já pensando, rapaz, os alunos podem me perguntar tal coisa.
eles podem querer saber disso, por que esse nome? Então, assim, quando vinham com a pergunta, praticamente já estava preparado. Não era todas as vezes, né? Mas digo que na maioria das vezes, sim. Então, eu soltava a resposta e eu gostava daquilo. E tem professores que já não gostam disso, né? De ser questionado. Não, Exatamente. né? Então, assim, eu digo que o professor, quando ele está preparado, realmente preparado, ele gosta de ser questionado. Exatamente. Ele Eu tive um, respeita o aluno sim, eu questionador. tive um professor que eu fiz 4 períodos de farmácia na UVV. E aí eu tranquei e nunca mais voltei. Mas, enfim, eu tive um professor de matemática e estatística. De tanto Vixe, ele lecionar, de tanto ele lecionar essa matéria por muito tempo dentro do mesmo curso, ele já sabia exatamente as dúvidas, na grande maioria, ele já sabia ali as dúvidas, e antes que o aluno concluísse a pergunta, ele já vinha com a resposta. O que isso nos traz? Que às vezes você lecionando uma matéria durante muito tempo, você sabe aonde vai aparecer as principais dúvidas, uhum, né? E aí e aonde que você se prepara melhor. Eu costumo é isso. dizer que cada aula que você dá, que nós damos, a gente vai melhorando um pouquinho. Isso é verdade. Cada aula, sábado, o último sábado, dia 13, nós fizemos um evento. Graças a Deus foi um evento assim que superou as nossas expectativas pelo tempo que a gente teve para organizar e montar. E aí depois, né, do evento passado, a gente sentou, discutiu ali o que cada um pode melhorar dentro daquele contexto ali de palestra, desde a apresentação das aulas, desde a postura que cada um deve ter frente ao público, tom de voz, movimentação, essas coisas todas, que eu acho que isso é que enriquece, né? Uhum. Isso, você conseguiu observar isso, porque para você, quanto palestrante, é difícil você observar isso em você mesmo. Mas quando outras pessoas estão ali com o mesmo objetivo, torna-se mais fácil. Ó, Fabrício, eu acho que faltou um pouco disso, sobrou muito disso, a apresentação podia ter sido assim, podia ter sido assado. Isso aí. E falando num contexto geral da, da profissão em si, os técnicos e tecnólogos, eu acho que falta um pouco mais dessa parceria, Isso é né? verdade. É verdade. Pegando um Uhum. gancho aí de outras entrevistas, aí eu acho que foi com o Heine, não me recordo bem, mas a gente sempre, desde sempre, a gente ouve falar que a área é um pouco desunida, é um querendo puxar o tapete do outro, e eu acho que a gente precisa mudar isso. E a gente só consegue mudar isso a partir da hora que a gente tenta um relacionamento melhor. E eu acho Isso aí. e uma coisa que eu percebi com esse com o lado educacional é que você consegue unir vários perfis, né? Você Isso aí. consegue unir. E às vezes, tipo assim, tem alguns colegas, tem vários colegas, eu posso citar aqui o Washington Tabosa, que foi do conselho, que hoje ele tem uma página que diz que desenvolve um trabalho muito bacana de conhecimento, que leva conhecimento para outros profissionais. Tem aqui também o Edson Vander, que tem uma página também com esse objetivo educacional de levar novas técnicas. E aí eu acho que falta a categoria valorizar um pouco mais esses profissionais que estão Uhum. dedicando um pouco do seu tempo para levar novos conhecimentos. Às vezes, vai ter pessoas que vão olhar, mas isso aqui é simples, isso aqui eu sei. Aí vai ter pessoas que vão olhar
E, poxa, que bacana que tem gente que está fazendo isso, né? Uhum. Então, o ensino, né? Essa questão de ser professor ou não é meramente titular, isso é um título que você É, carrega. Mas o professor, ele não escolhe lugar, ele não escolhe classe social, ele não escolhe categoria. O professor, ele é professor em ponto final. isso é Aquele verdade. que te ensina alguma coisa, naquele momento ele foi seu professor e merece todo o respeito. Então, eu acho que o conselho ele tem mudado muito nisso, essa visão aí, essas comissões, e cada vez mais a gente está vendo essa mudança, né? Uhum. De paradigma, da gente fomentar essa questão do ensino. A Uhum. pandemia trouxe muitas inseguranças. Eu costumo dizer que eu entrei nessa pandemia com 3 vínculos e quase saí com um vínculo só, porque clínicas que eu trabalhava fecharam, o hospital que eu trabalhava teve uma redução de números de exames. E o que te faz hoje ter um espaço no mercado é o estudo, porque você forma para ser técnico em radiologia, mas o foco central é a radiologia geral. E Uhum. hoje em dia, infelizmente, se você só trabalha com radiologia geral, você é um profissional que está fadado a ficar fora desse mercado. E aí, se você não buscar esse ensino continuado para tentar melhorar isso, né? Então, eu acho que tem pessoas que não têm o perfil de sala de aula, mas têm um perfil de ensinar na prática, Isso é verdade. né? Uhum. E vice-versa, né? Tem pessoas que são de sala de aula, mas quando é levado a uma prática, às vezes podem se perder, e tudo isso é questão de prática, né? Todos nós somos profissionais habilitados e capacitados. Basta o interesse de cada um tocar em frente e saber que a profissão ela não é estática, né? Ela tem uma evolução. Quando Isso. eu iniciei há 20 anos atrás e vejo hoje o quanto que evoluiu com o raio-x digital, com a teleradiologia, enfim, com várias novas técnicas aí, a gente fica olhando assim, para como que evoluiu. E a gente precisa evoluir. E só se evolui com estudo. Não tem, É não verdade. tem para onde correr. Só se evolui com estudo. Você, para montar uma aula de um assunto mais simples, você vai ter que pesquisar, você vai ter que conhecer, você vai ter que estudar a sua aula antes de ministrar. E todo aluno é professor e todo professor ele é aluno, de uma certa forma, né? Que você está sempre. Às vezes, uma pergunta que o aluno te faz com que você estude ainda mais, porque você não quer passar vergonha, É, isso é né? verdade. Você não E quer passar vergonha. eu passei por uma situação que eu peguei uma disciplina e nessa disciplina eu estava com uma certa dificuldade de fazer com que a aula fosse dinâmica. Uhum, E teve um momento que eu peguei e falei assim, ó, turma, para. Foi bem no meu início da carreira como sim, professor. Turma, para. A aula tá chata. Professor, tá chata. E, pois é. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair da sala, eu vou dar meia hora para vocês me disserem, para vocês bolar um método de como que vocês queriam que fosse essa aula. Beleza? entendo. Uhum. Saí, voltei depois de meia hora. Teve uma ideia melhor que a outra. É Professor, isso. foram ideias que eu levei, que eu levo até hoje, que façam que eu tenha sucesso dentro de uma sala de aula. E uma coisa que o senhor falou é a questão do ouvir. É importante ouvir. É É importante importante ouvir. saber ouvir. E também ouvir de quem?
Ouvir de É quem? Se exatamente isso, você pastor. ouve críticas, essa crítica vem de quem? De uma pessoa que já conquistou muita coisa, que sabe como que é a vida, como que é a profissão, né? Então, tem que prestar atenção muito no que você Tem. ouve, de quem você ouve. E, professor Fabrício, infelizmente estamos chegando já no final, e eu fico muito, mas muito feliz em saber que no estado do Espírito Santo nós temos um profissional como o senhor. Tá? Eu falo isso de coração, porque conversando com o senhor, Agradeço, agradeço. eu percebi que o senhor é um professor que se preocupa com qualidade de ensino, é um professor que se preocupa com o aluno e é um professor que se preocupa em ouvir. Então, a pessoa que sabe ouvir, ela planeja, tá? E com isso sabe executar um bom ensino. Então, parabéns pelo profissional que o senhor é. E Obrigado. eu tenho certeza que a nossa presidenta, a professora Wanda, a querida Vandinha, que o senhor também conhece, Sim, já deixa desde já a Coreia de portas abertas para os seus projetos, tá? No que a gente pode, se eu achar que a gente pode ajudar em alguma coisa, por favor, entre em contato com a Coreia, entre em contato conosco, e com certeza a gente vai ser um apoio, porque a gente tem certeza que a intenção do senhor, dos seus parceiros, da sua empresa, é levar a educação é, da radiologia no mais alto nível possível. Tá? Então, parabéns mesmo. Então, você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, por favor, aqui no YouTube, neste canal, deixe o seu comentário, já deixe a sua pergunta, deixe o seu contato, que a gente vai entrar em contato para poder tirar todas as dúvidas possíveis, tá certo? E professor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. E, por favor, eu que agradeço. deixa um recado final aí para a turma. Então, o recado final que eu deixo para todos os profissionais que já estão inseridos, aqueles que almejam se inserir, é que nunca parem de estudar, e o ensino continuado é muito importante para a nossa categoria. Só uma categoria forte é capaz de mudar o cenário atual que a gente vive hoje, né? Que é um pouco de desprestígio, e muitas das vezes a culpa é da própria categoria mesmo. Então, uma categoria que busca o desenvolvimento, ela tem a certeza que está no caminho certo. Agora, se eu parar no tempo e não buscar o desenvolvimento, a educação continuada, né, as coisas vão ficar ainda um pouco mais difíceis e algumas pessoas vão sair na nossa frente. Tá certo? Esse é o recado que eu deixo para todos vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa sentar mais vezes e partilhar um pouco do nosso conhecimento. Muito bem. Muito obrigado, professor. Fique com Obrigado. Deus. Até mais. Tchau, tchau.